Muito bom. Beleza. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite aí a todo mundo que chegou aí na live, né? A gente vai fazer uma breve discussão aí desse artigo que, gente, né, ele tá dando o que falar aí, né, nessas últimas semanas. Mas dando o que falar do ponto de vista bom, né? Que Era isso que eu falo, estou falar ansiosa para mal. ver a opinião de vocês. Então, vai dar bom, vai Mas dar vamos bom. falar aí, vai dar bom. A gente vai falar do Flow, né? Que é esse estudo aí que foi publicado recentemente, né? No New England, faz pouquíssimo tempo e mês passado, né? Na verdade. E aí a gente vai fazer essa discussão. Para quem não conseguir ficar na live, a gente vai deixar a live gravada e a nossa ideia é tentar publicar essa live depois no nosso podcast, né? No Afro Papers e no Endo Direct também. Então, Muito bom. para quem não me conhece, eu sou o Edu. Eu sou o Rodolfo, também junto com o Edu, né, do Endo Direct. E eu sou quase dentro do direct, gente. Eu sou a Maria Ô, Amélia, Mea, a Amélia do Nefropapers. eu, eu já perdi as contas, né? Porque a gente já fez tanto podcast em conjunto, né? Eu acho que é o nono ou é o 10º encontro nosso? Ah, eu Eu também já perdi as contas. eu perdi as contas, mas eu achava que era o nono também, Edu. Tô com esse número na cabeça. Eu acho que é o nono, se eu não perdi as contas. A gente vai fazer a Mas, comemoração do 10º. com certeza. Exato. E, bom, Vamos vamos lá. discutir lá. A gente vai ser objetivo, né? Falar um pouquinho, primeiro, a introdução, né? Sobre o contexto em que esse artigo foi publicado, depois sobre metodologia, resultados, e o mais importante é a discussão de tudo isso que a gente encontrou aqui nesse estudo. Então, eu vou começar falando um pouquinho do cenário em que foi publicado esse estudo. Depois o Rodolfo e a Mea comenta um pouquinho sobre metodologia e os resultados, e aí acho que cada um de nós pode comentar um pouquinho sobre os achados desse estudo, pontos fortes, limitações, e aí a gente encerra aqui a nossa discussão. Beleza? Boa, vamos lá. Então, pessoal, falando aqui sobre o Flow, né? O Flow que é esse estudo aqui, ó, que avaliou efeitos da semaglutida na doença renal crônica em pacientes diabéticos do tipo 2. E qual que foi a ideia desse estudo, né? A gente está vendo o uso dos análogos de GLP-1 eles serem ampliados aí o contexto, o cenário de prescrição dele, não só para tratamento de controle glicêmico no diabetes do tipo 2, né, usar como uma medicação antidiabética, mas também como medicação anti-obesidade. Então, são esses os dois cenários em que essa medicação ela é aprovada hoje. E a gente está vendo uma ampliação das indicações e dos benefícios dessa classe farmacológica. E recentemente a gente viu, inclusive, os resultados do estudo SELECT, que avaliou o uso da semaglutida aí em pacientes obesos não diabéticos, mostrando que reduziu eventos cardiovasculares. Então, provavelmente uma futura indicação aí, usar a medicação também com a finalidade de reduzir eventos cardiovasculares. E aqui a gente quer avaliar especificamente o rim, né? Então, todo aquele caminho que foi feito com o inibidor de SGLT2, que foi inicialmente um antidiabético, depois foi visto benefício cardiovascular, redução de eventos de insuficiência cardíaca, melhora, né, de mortalidade cardiovascular, redução de eventos, e aí depois foi estudado especificamente para a população com doença renal crônica e diabetes, e aí depois foi estudado inclusive em doença renal crônica, independente ou não de ter diabetes. Então, a gente está seguindo mais ou menos esse caminho aqui também, e agora a gente vai querer avaliar essa medicação nos pacientes diabéticos do tipo 2 que têm doença renal crônica. Então, até o momento, a gente não tinha esse estudo que selecionou especificamente essa população de diabéticos do tipo 2 com doença renal crônica, diferentemente do que a gente já viu com o inibidor de SGLT2, que tem assim, uma infinidade de estudos com diabéticos com doença renal crônica, inclusive pacientes com doença renal crônica, independente ou não de ter
diabetes, né? O DAPA-CKD, EMPA-KID, enfim. São muitos os cenários que a gente vê a aplicação dos inibidores de SGLT2 e agora a gente vai estudar isso no rim. Por isso que a gente chamou uma nefrologista, né? Só para Então a gente vai... falar bem que, assim, já tiveram estudos anteriores, né? Por exemplo, o estudo líder com a liraglutida, que avaliou Exatamente. desfecho nos pacientes com diabetes Isso. 2. Teve também, previamente, né, a própria semaglutida. Previamente, também, anteriormente, né, a liraglutida, tivemos outros estudos com outros análises de LP1 também, a lixazinatida, mas claro que não, o efeito não era avaliar diretamente o funcionamento do rim, né? Eram análises Exato. que a gente eram desfechos secundários. Então, meta-análises foram publicadas em 2021 já mostrando possíveis benefícios, né, dos análises reduzindo a albuminúria. Teve um primeiro que foi publicado na meta-análise 2021, já mostrando anteriormente até a própria semaglutida, né, e o líder mostrando esse efeito com os outros análises, dulaglutida, hexazinatida, e aí depois veio a liraglutida, semaglutida, mas claro, todos com desfechos secundários, eram análises pós-hoc também. Então, assim, existia essa luz no fim do túnel, né, mostrando provavelmente esses benefícios renais com os análises de LP1. E aí era um desfecho. Exato, mas não selecionando, né, pacientes com doença renal crônica. Duas coisas, assim, do líder, que foi um estudo importante, né? Ele mostrou realmente redução de albuminúria, mas assim, acho que ele foi um pouco apagado por dois motivos, né? Ele saiu naquele boom de SGLT2, então foi muito próximo um do outro. E a gente deu menos, não deu menos importância, assim, mas ele perdeu um pouco do brilho do estudo quando a gente teve o DAPA, que, assim, foi super comemorado, né? E a outra coisa é exatamente isso, ele entrou como desfecho secundário, né? Aqui é uma coisa diferente. Exatamente. Então, os estudos anteriores não tinham sido desenhados para isso, né? Exatamente. Então, essa é a primeira vez que a gente vai ver um estudo que foi desenhado para isso, para avaliar como desfecho primário, desfechos renais nessa população de diabéticos do tipo 2 com doença renal crônica. Exato. E com relação à metodologia, como é que foi, meninos? Fala um pouquinho aí como é que foi o desenho desse estudo. Ele foi um estudo duplo cego, né, randomizado. A randomização foi feita 1:1 e ele teve uma população que foi de mais de 3.500 pacientes, né? Só chamando a atenção no desenho mesmo do estudo, quem que ele selecionou de população. Então, eram pacientes que tinham diabetes tipo 2, obviamente, que é o que a gente vem discutindo aqui, e ele pegou uma taxa de filtração glomerular que foi de 75 a 25, né? E aí você pode questionar, mas isso é DRC? Pela taxa de filtração glomerular, obviamente, a partir de 60 não seria DRC, mas os pacientes tinham albuminúria. Então, foram dois grupos, né, em relação a essa questão da avaliação de função renal. Ou eles tinham entre 75 e 50, com pelo menos 300 miligramas por grama de albuminúria, até 5.000, ou eles tinham a taxa de filtração menor que 50 até 25, com pelo menos 100 miligramas por grama de albuminúria. Então, eles, assim, o estudo escolheu pegar pacientes que tinham mais alto risco, né? Ele até cita isso, que ele utilizou calculadoras, que o Cadigo propõe para estimar risco, eram pacientes de alto risco, né? A longo prazo. Então, eram pacientes que tinham chance de ter um desfecho desfavorável, não foi por acaso que ele quis pegar isso. Eu vejo muito sentido, assim, você pegar essa amplitude de taxa de filtração glomerular por alguns motivos, né? A gente tem muito mais o que fazer quando você tem uma taxa de filtração glomerular mais preservada, então não tem muito sentido você pegar um paciente muito comprometido de taxa de filtração glomerular só, mas ele quis analisar exatamente, tipo, espectros, assim, distintos, né? E todos que tinham albuminúria, que é uma coisa que é importante para avaliação, que a gente vai avaliar tanto de progressão quanto para avaliar desfecho mesmo. Que eu achei bem interessante também, né, Mac, que o desenho foi bem bonito, que eles foram muito criteriosos em excluir outras causas de doença renal, né? Então, claro, não saiu no próprio artigo em si, mas sim no suplemento. Então, eles excluíram doença renal policística, glomerulonefrite, então, uso de medicações que poderiam provocar nefrite, enfim. Então, eles doenças autoimunes, né, que acometem o rim. Exato. Então, eles tiveram esse cuidado, de fato, de falar que, realmente a piora de função renal é pela doença renal do diabetes mesmo, né?
Então, tiveram esse critério aí, assim, além da própria doença do diabetes, né, doença renal, também eles excluíram da parte do diabetes, né, pacientes que tinham histórico de carcinoma medular tireoide, nem 2A, se tinham utilizado previamente análogo GLP-1 nos últimos 30 dias. Então, foi um desenho bem bonito mesmo. E assim, isso é importante, né, essa questão de etiologia, porque essas patologias têm comportamentos diferentes, né? Por vários motivos isso é importante. Primeiro que ele quer analisar a população com diabetes tipo 2. Então, por exemplo, quem tem uma doença policística, ele vai ter um comportamento de função diferente de uma progressão de quem tem uma doença renal do diabetes, né? E é importante, e o mecanismo, se a gente vai pensar de albuminúria, quando você tem um lúpus, por exemplo, é muito diferente de quando você tem um diabetes também. Então, ele quer avaliar a albuminúria do diabetes. Então, por isso essa preocupação de excluir outras coisas, né? Essa questão do limite de proteinúria, né, de 5 gramas, também não é por acaso, é isso também, né? Se a gente tem uma proteinúria tão importante, às vezes surge uma dúvida do que é aquele diagnóstico. Se realmente Exato. se trata de um diabetes tipo 2 ou se tem alguma outra coisa ali. Então, isso é bem legal. Entra naquilo, né, de nem toda a proteinúria é do diabetes, então proteinúrias importantes, lembre sempre de excluir as outras causas, né, nefrite, lúpica, bem, você conhece mais do que a gente, né? E assim, outra coisa Sem que é bem dúvida. legal que ele fala, que tipo, a maior parte dos pacientes estavam em uso de IECA ou BRA, né? Mais de 90% dos pacientes usavam ou IECA ou BRA. Isso também é porque faz parte do tratamento padrão, né? Ele quer avaliar uma medicação nova, mas ele tá lá, o paciente já está usando um tratamento padrão. E daí a questão do ISGLT2 que entrou aí também. Entrou como tratamento de base, né, os inibidores de Isso. se os pacientes já estavam boa parte utilizando, né, ia cobrar, como você falou. E aí uma coisa que a gente vai até comentar um pouco mais, assim, não é culpa do estudo, é porque não tinha de fato esse benefício comprovado, é que nem todo mundo estava utilizando ou não o finerenone, né? Então não era um critério de inclusão e estar usando a medicação que a gente sabe que já existe esse benefício, né? Não, ele nem cita, nem no suplemento, porque o Fidelio, ele foi publicado em 2020, né? E o estudo, ele começou a recrutar pacientes em 2019. Foi muito antes de sair todos esses estudos, o DAPA-CKD, Fidelio, Fígaro. Então, aqui a gente estava ali nos primórdios, né, das indicações ali do benefício dos antagonistas dos receptores de mineralocorticoide, inibidor de SGLT2. Então, por isso, né, que a gente vai até discutir depois que os poréns, né, desse estudo. Mas vale ressaltar que o estudo começou lá em 2019, mas ele só acabou o follow-up mais recentemente. Foram 3,4 anos de segmento. E falando um pouquinho da metodologia, todo mundo já deve ter ouvido falar que esse estudo ele foi interrompido no meio do caminho, né? Porque tinha uma análise interina que, quando atingisse 2/3 do número total de eventos predito pelo estudo, que o estudo, ele, para ter 90% de poder estatístico para detectar uma redução de 20% no desfecho primário, ele calculou que seriam necessários aí 854 eventos, né? Um estudo foi direcionado por evento, né? E aí ele atingiu esse número, foi feita uma análise interina, foi visto um benefício absurdo, e foi por isso que o estudo foi interrompido precocemente. Porque existe o outro lado, né, quando ocorre uma análise de agora me fugiu o nome. Quando o estudo não dá... Oi? Intenção de tratar? Não, quando o estudo... É futilidade. Tá. O estudo interrompido por futilidade. Esse não. E não, ao contrário. Esse não foi o total contrário da futilidade, né? O benefício foi tão grande que eles tiveram que interromper no meio para realmente publicar os dados e também tornar também o benefício aí para aqueles que não estavam recebendo a medicação, né? Então ele foi interrompido aí no meio do caminho, mas esses pacientes eles foram seguidos por um prazo muito bom, foram 3,4 anos de segmento, de follow-up. Exato. Então, realmente foram estratificados, né, de 1 para 1, um braço contendo aí a semaglutida, que eles começavam a dose escalonada, já que a gente já conhece, né, 0,25, vai para 0,5, depois o teto do trabalho do estudo realmente foi com a semaglutida de 1 miligrama.
E no outro braço, obviamente, o grupo placebo, né? E como a Meia falou, realmente todos foram estratificados pelo uso dos inibidores da SGLT2. E aí, com relação aos resultados, realmente foram 3.500 pacientes ao todo, né, que eles conseguiram selecionar, 1.700 num braço, 1.700 no outro, mais ou menos. Duração de estudo aí, mais ou menos, de 3,4 anos. E aí tem uns dados interessantes, né? A gente fala dos dados demográficos do estudo. Idade média de 66 anos, né? Então era uma população aí sabidamente mais idosa mesmo. Um terço mulheres, média de duração do diabetes de 15 anos, então, de fato, eram pacientes de muito alto risco, né? Não só pelo tempo de duração do diabetes de 15 anos, mas também pela albuminúria presente, como a Meia falou, a própria a relação albumina-creatinina desses pacientes média era de 567 miligramas por grama. Então, era uma antiga, né, macroalbuminúria, uma albuminúria A3, né? Então, era um paciente, de fato, muito alto risco. A média da hemoglobina glicada de 7,8 da população da amostra, a IMC médio de 32, então eram pacientes com obesidade, taxa de filtração glomerular média de 47. Né? Então, apesar de que a Meia também falou, né, que ia até 75, mas a média dessa taxa de filtração era de 47 ml por minuto. Então, resumindo aqui, pacientes de fato mais velhos, mais idosos, né? Um tempo extremamente alto, duração muito tempo, né, do diabetes desses pacientes de 15 anos, albuminúria presente, então, e doença renal crônica. Então, de fato, era uma população de muito alto risco. Ele cita isso no estudo, né, que quase 70% da população era, de fato, considerada como muito alto risco para um desfecho cardiovascular, para um desfecho renal também, né. E aí, dos resultados, então, o desfecho primário, que foi, de fato, avaliar risco de eventos maiores de doença renal e o que é que ele considerou eventos maiores, né? Então, terapia renal substitutiva, seja por início de diálise ou transplante renal, outros eventos também, né? Então, piora de função renal, ou seja, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 15 ml por minuto, também foi considerado desfecho renal maior. Um aumento em mais de 50% sustentado da piora da função renal desses pacientes. E o quarto critério para um evento renal maior seria um desfecho ou morte, né, seja por evento renal, ligado a eventos renais ou eventos cardiovasculares. E aí, com relação a esse desfecho primário combinado, né, um desses quatro, de fato, a semaglutida ela reduziu esses desfechos em 24%, né, em relação ao grupo placebo. E aí, quando a gente vai avaliar desfechos secundários, né, por cada um desses, então, a própria semaglutida, ela conseguiu reduzir eventos cardiovasculares, né, desfechos cardiovasculares maiores em 18%, reduziu mortalidade em 20%, né, e o próprio desfecho primário, né, que foi reduzir desfecho renal aí em 24%. E aí eu acho que um dado bem interessante, que eu acho que a Meia vai comentar um pouco melhor, é realmente essa redução na perda da taxa de filtração glomerular, né? Enquanto que esse valor foi anual, nessa perda anual dessa taxa de filtração. Enquanto que no grupo placebo foi de aproximadamente 3,3, houve um descenso, uma redução, um declínio nessa perda no grupo placebo, né? Caiu de 3,3 para 2,1. Então, a diferença aí anual, a média de diferença anual de 1,1 ml por minuto. E aí você pensa, poxa, 1,1 ml por minuto talvez é pouco, mas nem tanto, né, Mé? Para vocês isso aí deve ser um valor Isso, assim. absurdo. Pensa você a longo prazo, né? Em 20 anos isso é muito significativo, em 10 anos isso é significativo, né? Então isso faz diferença. Assim, é um dado interessante, de fato, que ele encontrou, e fora que dos outros desfechos é muito relevante, né? A gente teve, se a gente vai comparar, assim, de ECA e BRA e SGLT2, o resultado, a redução foi cerca de 30%. Então, é muito significativo, né? A gente reduzir esses desfechos em 20 e poucos por cento, 30%, isso é muito significativo. Exato. E isso coloca nesse tempo de diabetes, nesses pacientes 10, 20, 30 anos, né? Quando é que você não vai ter essa diferença, né, em relação ao grupo placebo? E também teve uma redução aí da albuminúria em cerca de 40% nesses pacientes que estavam utilizando a semaglutida. Então, a gente realmente percebe essa melhora, né, desses pacientes, essa redução da perda de taxa de filtração glomerular,
redução de albuminúria e, consequentemente, né, influenciando aí em redução de desfechos cardiovasculares. E aí, só para complementar com relação aos resultados, né, achei bem legal essa análise de subgrupos. Claro que a gente não pode tomar grandes conclusões a respeito disso, mas é interessante que ele mostrou que os melhores resultados são em alguns subgrupos. Por exemplo, naqueles pacientes que tinham um IMC acima de 30, ele estratificou, né? Pacientes que, quanto maior tempo de duração do diabetes, então acima de 15 anos, tiveram também um pouco, esses resultados foram melhores. Os resultados foram semelhantes, né, em relação à glicada, ele estratificou pela glicada. Melhor resultado em pacientes que estavam utilizando a insulina e naqueles pacientes, né, que depois fizeram alguma parada por algum momento aí dos inibidores da SGLT2. E o que era esperado também, né, melhores resultados com a relação albumina-creatinina acima de 300. Então, maior tempo de diabetes, consequentemente com albuminúria presente, né, duração do diabetes maior e quem estava utilizando insulina. Esses foram os pacientes que mais se beneficiaram desse tratamento. Exato. E aí eu quero destacar aqui o que o Rodolfo falou aqui por último, para quem não prestou atenção, quando ele substratifica por uso ou não de inibidor de SGLT2. Lembrando que foram poucos pacientes que estavam usando o inibidor de SGLT2, né, 15%. Mas, gente, quando você coloca o inibidor de SGLT2 na análise, não deu nada de significância estatística. Foi tipo 1 de risco, né? Então, isso daqui é uma coisa para a gente considerar também, porque é um estudo que, por ter iniciado lá em 2019, eram pacientes que não estavam otimizados em relação ao tratamento da doença renal, à luz do que a gente tem hoje de evidência de benefício, né? Então, hoje, se a gente começasse um trial desse, com pacientes usando, sei lá, IECA, BRA, inibidor de SGLT2 e uma finerenona, por exemplo, será que os mesmos resultados teriam sido encontrados? Acho que essa é a grande pergunta, né? Esse é um questionamento importante mesmo, né? Mas assim, só chamando a atenção de duas coisas. Eu acho que a gente sabe também que o paciente pode estar otimizado o tratamento com o que a gente tem hoje e mesmo assim persistir progredindo, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que nem todo paciente vai conseguir fazer SGLT2 e um finerenone também. Assim, nem todo paciente vai tolerar esse tratamento, né? A nossa realidade aqui do Brasil ainda mal é do inibidor de SGLT2, né? Que dirá do finerenone. E que dirá do inibidor de SGLT2, finerenone e análogo de GLP-1. Então, tá um pouquinho longe mesmo. Exato. Assim, então, a força do estudo, de fato, que foi uma população bem robusta, foi um desenho bem feito, né? A duração follow-up bem interessante aí, quase 4 anos, vamos dizer assim. Eles conseguiram ter o cuidado, né, de selecionar uma população de muito alto risco cardiovascular. Então, foram pontos importantes, né? E, claro, assim, algumas limitações, essa que o Edu falou. Será que, possivelmente, o uso da finerenona talvez influenciasse nesse resultado? Para melhor, para pior? Não sabemos, né? Não deu para avaliar isso. Outra coisa também que é interessante, eu acho isso aí, é que quando a gente vai utilizar, vai analisar a base demográfica, né? Apenas 4% da população, né, se dizia negra, né, que é uma população, né, que sabidamente tem um maior potencial para piorar a função renal nesses pacientes. Então, esse foi também um dos fatores limitantes desse estudo aí. Uma população que teve essa desproporção, né, de raça branca e raça negra. Apenas 4% de fato aí eram da raça negra. E, bom, acho que foram esses aí, acho que os principais pontos que eu consegui analisar aí das limitações desse estudo. Essa é uma preocupação, assim, importante dos estudos atuais, né? Você pôr uma população o mais heterogênea possível. Às vezes é difícil, né? Muito difícil. Principalmente porque nem todo estudo, assim... O Flore teve uma população europeia significativa, né? De outros países também, Brasil inclusive, mas é difícil você pegar de uma forma heterogênea mesmo. Então, os estudos hoje, quem participa, né? Quem desenha os estudos tem muito essa preocupação para você poder extrapolar para outras populações, né? Isso faz todo sentido. Sim, sim. Inclusive, alguém perguntou aí no chat, né, em relação ao benefício de outros análogos de GLP-1, como os orais. A gente não tem essa evidência por enquanto, né? Não dá para a gente falar que os achados desse estudo eles são generalizáveis para outros representantes dos análogos de GLP-1.
Vale lembrar aí que a gente tem, por exemplo, os estudos que avaliaram a semaglutida oral, como, por exemplo, o Pioneer, né? Os resultados foram bem distintos em relação aos estudos que avaliaram a semaglutida subcutânea, que foram os estudos SUSTAIN, né? Então, não dá para a gente falar que esse benefício aqui se estende à semaglutida oral, pelo menos por enquanto. A gente precisa de um estudo que avalie especificamente a semaglutida oral. Exato. E com relação para complementar dos eventos adversos, né, de fato, houve um pouco mais de efeitos gastrointestinais no grupo Bem da esperado, né? esperado já, a gente Normal. ia acontecer, mas transitórias, né, que eles conseguiram se manejar, né, com o tratamento não farmacológico, a maioria das vezes. E uma preocupação que se tinha muito importante, né, que foi levantado lá no SUSTEM 6, era se de fato piorava ou não retinopatia diabética nesses pacientes. E de Boa. fato não ocorreu, né? Foi semelhante o índice de retinopatia diabética, tanto no grupo da semaglutida quanto em relação ao grupo placebo. Então, parece que aquele efeito, né, de piora da retinopatia diabética não foi encontrado nesse estudo. Mas vale ressaltar que o estudo excluiu pacientes com retinopatia grave ou retinopatia em progressão, né? Verdade. Então, assim, esses pacientes, eles não tiveram, os com retinopatia leve a moderada não tiveram piora da retinopatia, mas o grupo mais grave foi excluído do estudo. Então, paciente com retinopatia grave, não dá para a gente falar que a semaglutida é seguro nesse sentido para essa população, porque realmente não foi avaliada essa população no estudo. Exato. E, assim, como você falou, né, não foi avaliado, então, assim, não tem como... o estudo não foi feito para isso, né, então não dá para a gente tirar grandes conclusões. Como o Edu falou, fazia parte do critério de exclusão, né, tirar esses pacientes que apresentavam qualquer complicação micro, retinopatia, neuropatia graves, e também os pacientes que tinham uma glicada acima de 10 também foram excluídos, né? Então é outra coisa aí que a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que também não dá para ter não dá para inferir muita coisa aqui com relação à retinopatia, né? É uma população assim, de diabetes muito descompensado que, em geral, foi excluída de todos esses estudos, né, que a gente citou aqui. O ponto de corte da hemoglobina glicada maior que 10 ou maior de 10,5 em alguns estudos, né? E a outra... Pode falar. Só fazer uma pergunta, assim, porque a gente viu, né, aqueles estudos anteriores das meta-análises já levantavam, né, essa possível melhora, né, dos análises de EP1 e a gente viu nesses estudos. Existe alguma coisa já do ponto de vista de anatômico, da fisiopatologia, que melhora com os análises de EP1, que a gente consegue enxergar nesses estudos? Que eu ia citar exatamente assim, o mecanismo que a gente está pensando, porque quando a gente fala IE-Cabra, ISGLT2, o finerenone, a gente pensa muito em hemodinâmica glomerular, né? E o mecanismo aqui é um pouco diferente. Então, em tudo isso, assim, até estudo em modelo animal, eles falam muito de redução de inflamação, que acho que existe com as outras medicações também, que é uma coisa que a gente quantifica menos, né? Pode quantificar menos. Mas essas medicações definitivamente não têm ação principal como redução do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a gente pensa mais em redução de inflamação nessas situações mesmo. Possivelmente como um mecanismo importante dessa medicação. Interessante. E isso que você falou, assim, faz até o link, né, com outros estudos que eu até estava olhando para outras medicações também, né? A gente viu com a semaglutida e vai ter um estudo também, já está recrutando paciente com a tisepatida, né? Já pensando no futuro de outros trabalhos, de outras medicações. E o estudo se chama Treasure, né? Treasure CKD, que é com a tisepatida, que vai avaliar pacientes com sobrepeso ou obesidade, com doença renal crônica, tendo ou não diabetes tipo 2, né? Um estudo que começou ano passado, em 2023, né? Terminar de recrutar, o estudo vai terminar, na verdade, em 2026. Então, a gente vai ter pelo menos uns 2 anos aí pela frente, né, para avaliar isso. E é interessante isso porque eu estou falando isso, né, que o desfecho dele, Mel, foi avaliar oxigenação e inflamação renal glomerular nesses pacientes medidos por ressonância magnética. Então, assim, é um estudo que de fato Uau. patologia, né? Isso que a gente quer
o que a gente almeja muito é reduzir exatamente inflamação e fibrose, né? Então a gente sempre tem esperança que essas medicações estejam fazendo isso. Esse estudo vai mais além, né? Ele quer realmente provar. E o outro estudo que eu estava olhando, que chama, esse agora é com a SEMA, né? Eu falei primeiro da TISA, esse agora que eu vou falar é da SEMA, que chama Remodel, que também é com a semaglutida, 1 miligrama. O trabalho parece ser bem semelhante com esse agora, pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Só que o desfecho primário também vai se avaliar oxigenação, perfusão renal, inflamação e fibrose por ressonância magnética e também por biópsia. Esse estudo ele já começou, começou em 2021, foi parecido aí, um pouquinho depois, né, desse do Flow, e vai terminar agora, esse final do ano, novembro de 2024. Então, possivelmente, a gente tem os dados desse estudo aí, para, quem sabe, final do ano, mas possivelmente aí para o começo do próximo ano, com a semaglutida avaliando especificamente essas alterações renais, né? Você falou da inflamação, oxigenação, acho que vai ser bem interessante. Fica sempre assim pensando, é o mecanismo que tem descrito em modelo animal, né? Então a gente deduz que seja isso que esteja acontecendo, mas eu ainda não tenho essa comprovação em humanos, né? Aham. Então ficou bem interessante. Então, mas assim, e aí surge aquela pergunta: será que isso é um efeito de classe, né, da medicação? A gente viu, né, com esses desfechos secundários dos outros análogos, conseguimos de fato ver esse estudo, visualizar, vislumbrar com a semaglutida. O que é que vocês acham? Queria a opinião de vocês aí. Vocês acham que é um efeito de classe ou vai depender muito da medicação? Eu não acho que vai ser um efeito de classe, não. Eu acho que vai variar conforme a medicação específica. Mesmo com ISGLT2, se a gente for fazer uma análise comparativa, não foi um efeito de classe, né? Então, a gente tem ertugliflozina, tem outras lá que o estudo Vortex, né? Não deu. A única coisa que reduziu foi hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, o benefício renal até o momento, a MEAS vai saber me dizer muito mais do que eu, que por enquanto, com a dapagliflozina e com a empagliflozina e com a cana também, mas, assim, não é um efeito que a gente observa com todos os representantes do inibidor de SGLT2. Mesmo aqui, com o que a gente já tem de análise de subgrupo, tudo, o que a gente viu com uma evidência mais forte nessa população especificamente foi com o estudo líder, né, com a liraglutida. Então, a semaglutida agora, ela realmente veio para representar, né, o grupo. Eu acho que eu também, estou com você, Du. Minha sugestão, assim, o que eu acho que não é efeito de classe, talvez não seja exclusivo da SEMA, né? A gente viu algum benefício com a liraglutida, mas também tenho a impressão que não vai ser com todos. Eu ia citar exatamente o exemplo de SGLT2. A gente estava muito esperançoso que fosse para qualquer ISGLT2. O que a gente viu é que existe mais de um que funciona, né? Mas não é para todo mundo. Exato. Depende da potência. A gente sabe que entre os inibidores da SGLT2 tem uns, por exemplo, a empagliflozina é muito mais potente, né, para o receptor SGLT2 em relação à cana, isso, e enfim, né, e os outros. Então a gente vê que dentro desse grande guarda-chuva, né, os inibidores da SGLT2, e acho que também vale para os anais de GLP-1, né? Cada um tem sua particularidade, sua potência em relação à ligação ao receptor. Então, eu acho que, igual vocês mesmos, também acho que não vai ser um efeito de classe, não. Acho que vai ser muito da medicação em si. Mas eu estou bem esperançoso que talvez isso aconteça também com a tisepatida, de acordo até com os estudos que a gente tem visto aí previamente com bons resultados, né? Mas, claro, isso aí é só um achismo. Isso. Eu ia até falar porque assim, a dose que eles usaram aqui da semaglutida foi 1 miligrama, né, que é a dose para tratamento do diabetes tipo 2. Lembrando que na época de que foi iniciado o estudo, a gente ainda não tinha aqueles estudos STEPS, né, que foram com a semaglutida na dose para tratamento de obesidade. E aí, se você vai avaliar até a perda de peso que foi encontrada nos pacientes que usaram a semaglutida, foi uma perda de peso discreta, né? Que dá 4,1 quilos de diferença do placebo, 5,5 de perda de peso média bruta. Então, a gente fica até se perguntando, né? Se ele tivesse usado a dose para tratamento de obesidade com 2,4 por semana, será que os resultados teriam sido diferentes, né? Será que conseguiria mais redução de albuminúria? Será que conseguiria uma magnitude de efeito de redução de eventos cardiovasculares, desfechos renais? A gente
fica se questionando também. E aí nessa linha vai também o que a gente tem de mais recente, que é a tirzepatida, que é o que a gente tem aprovado com maior perda de peso e quem sabe aí com a retatrutida, né, depois. Então, estou ansioso pelos resultados. Acho que vai ser uma briga Interessante aí das isso, né? medicações, né? É. Tendo a opção de E tem outra tratamento, está coisa. valendo, né? Exato. E a gente fica ansioso também para o estudo que selecionar pacientes com doença renal crônica e obesos sem diabetes, né? Para ver se ia ser interessante. Pelo menos até onde eu procurei, ainda não tem nenhum estudo selecionando aqui no Clinical Trials essa população. Mas O, o, acredito que. o Vai Trello, aparecer. batida, ela vai ter com e sem diabetes, né? Então, não sei como é que vai ser essa proporção aí dos pacientes sem diabetes. Vamos ver como é que vai ser. Então, tem muito Boa. estudo realmente de fase 2 assim, que irão começar, que pega essa população e compara, inclusive, grupos, né, com e sem diabetes. Então, acho que daqui a algum tempo a gente vai ter a resposta mesmo. Pessoal, vai ter dor de cabeça, hein, Meia, para reformular essas diretrizes aí. Não, então. Não, você imagina que com esse resultado aqui, o que você acha, Meia? Acho que talvez a semaglutida vai entrar com uma taxa de filtração aí menor, né, para segurança. Sim. Talvez eles cortem 25. E aí eu fiquei até pensando que nesse estudo, deixa eu só confirmar aqui, mas acho que tinha cerca de 5% dos pacientes que entraram em terapia renal substitutiva, né? Entraram em diálise. E nesses pacientes, entrar em diálise não foi um critério para suspender a semaglutida. Ou seja, a gente está falando aqui de uma medicação que é segura de manter, inclusive em pacientes de terapia renal substitutiva. Eu acho que o pessoal do CADI agora vai ter que reescrever rapidinho. Minha impressão é que vai ter uma mudança mesmo, porque assim, pelo último CADIGO, o GLP-1 entrava, tipo assim, um ponto abaixo do ISGLT2, né? Não entrava como terapia de primeira opção, entrava como segunda opção. Talvez isso mude? De fato, talvez isso mude. Sim. Vão atualizar com a SEMA e daqui a pouco vão ter que atualizar com as demais. Cara, é impressionante, né? Quando a gente está falando dessas classes, inibidor de SGLT2 e análogo de GLP-1, parece que a cada semana a gente está desatualizado, né? A gente já deve ter gravado uns 4 podcasts disso e absolutamente todos estão desatualizados, né? É verdade. Assim, o que não mudou em 20 anos, de repente. Nossa, não fala. É verdade. Sim. Mas eu acho que é isso. Beleza. E aí, só fazer mais um ponto aqui da discussão, que eu acho que foi um ponto forte do estudo, que paciente que perde peso, ele geralmente acaba tendo redução, né, na creatinina. Tem uma redução de massa magra também. E eu achei muito legal que os autores do estudo eles se deram ao trabalho de também fazer a dosagem da cistatina C nesses pacientes. Porque você pode se perguntar, pô, esses pacientes que tiveram uma curva de taxa de filtração glomerular foi uma curva melhor porque eles perderam peso e reduziram a creatinina por conta do peso, né? Mas aparentemente não, porque a cistatina C também manteve os mesmos benefícios encontrados com a creatinina, né, estimando aí pelo CKD-EPI. Então, achei muito interessante porque é um ponto muito forte do estudo. Ele se deu o trabalho de considerar isso como um possível erro, né, na análise. Duas coisas que eu chamo a atenção, é que a perda de peso, como você falou, não foi tão expressiva assim, né, pra gente atribuir a isso, era uma coisa que eu ia citar, mas esse cuidado eu achei uma coisa bem legal mesmo que eles fizeram. Então, é mais uma prova de benefício da medicação, de fato, né? E também o perfil de segurança, né? Assim, os pacientes que descontinuaram a medicação foi, assim, em sua maioria por efeitos gastrointestinais, não aumentou o risco de hipoglicemia grave ou eventos clinicamente significativos de hipoglicemia. Então, a gente está falando de uma medicação muito segura. Inclusive, ele até encontrou um menor número de eventos infecciosos, né, no grupo semaglutida, um achado meio X aqui. Os pacientes tiveram menos Covid, menos celulite. Então, tem também uma questão, né, de obesidade com doenças infecciosas respiratórias, mas interessante ele reportar esses desfechos adversos aqui também. Verdade, Edu. É isso? Bom, acho que é isso, então. Foi aqui uns
vai, uns quase 40 minutos de Mais um discussão. ponto positivo aí, então, para a semaglutida, né? Com Acho que certeza, sim. mais um ponto positivo. Então, assim, um estudo muito, muito bem feito, né? Um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, controlado por placebo, duplo cego, selecionou, assim, muito bem a população, acho que os desfechos foram muito bem avaliados, encontrou significância estatística aí na redução de desfechos renais combinados, desfechos cardiovasculares. O estudo encontrou redução de mortalidade geral, né? Isso é uma coisa meio surreal, assim, da gente Amado. encontrar no... Então, sim, muito, muito bom, feliz, né, pelo resultado. A gente espera também que esses achados eles sejam replicados por outros estudos. Lembrando que o estudo foi financiado, né, pela Novo Nordisk. E também depois, posteriormente, estudos de vida real também, né, para a gente ganhar força nesses achados aqui no Flow. Boa. Eu acho que entra como nova opção de tratamento mesmo, dá segurança para a gente utilizar, né? A medicação que já vinha sendo utilizada, mas me dá segurança para utilizar. Chama a atenção de o resultado, né? A gente não tem muito mais o que comentar, né? O estudo foi interrompido e foi divulgado por isso, né? Mas eu chamo a atenção também, me chama muito a atenção os eventos adversos. Então, assim, eu tenho mais segurança para utilizar sabendo disso. Exato. E aí eu quero ver como que a SEMA vai se dar em quem já está usando inibidor de SGLT2, né? Esse é o grande X da questão aqui. Uma boa pergunta. Mas é isso, eu acho que assim, voltando aqui para o mundo real, que eu acho que o grande fator impeditivo ainda vai ser o custo, né? Esses pacientes mantiverem essas medicações aí, é muito difícil, como foi no estudo, né? Mais de 3 anos você utilizando a semaglutida não é uma realidade, infelizmente, aí da nossa prática, né? Sim. Diferentemente que você encontra com os inibidores da SGLT2. A gente espera, né, que felizmente, quem sabe no futuro os análises, né, eles acabam se tornando mais acessíveis para a população, a gente encontra de fato no nosso consultório, nos nossos pacientes, esses benefícios, a gente consiga comprová-los, né, na nossa frente. Mas já é uma grande luz, né? Quem sabe aí, com esses estudos aí cada vez mais para frente, surgindo outras drogas, né? As medicações não tendem a, pela concorrência, acabam barateando, isso se torna acessível, né, para a população. Há 30 anos não existia losartano na UBS, né? A gente tem que lembrar disso. Exato, não tinha assim bastante. Certeza. Uma hora vai chegar, né, Ben? Uma hora esses pacientes. Uma hora chega. O que é bom, né? Assim, o que é de medicação boa, ela fica, né? E fica e vai custar mais barato. Exato, é só pensar, está no SUS agora, né, a dapagliflozina, quem ia imaginar que esses pacientes conseguiriam a dapagliflozina, claro, né, com os critérios, né, que eles têm que obedecer, mas quem imaginaria, né, 3, 4, 5 anos atrás. Então, quem sabe, né, no futuro próximo aí, esses pacientes não possam se beneficiar, principalmente esses de muito alto risco, que é o que a gente está avaliando. Com certeza. De acordo. Muito bom. Pessoal, obrigado aí pela participação. Fiquei feliz com o encontro com vocês aí. Vamos programar o 17º encontro aí. Vai ter comemoração no próximo. Vai. Com certeza, vai ter bolo. Obrigado a todos. É sempre bom. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão. Boa noite a todos aí. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.